A gente vai começar a pé do Evangelho já já. Mas no percurso, os Espíritos foram enfáticos em pedir que eu comentasse e tratasse esse assunto, que eu acredito que nunca tratei com a clareza que eu vou tratar. Que é como se fosse um complemento, eu devo enviar para todo mundo, como aconteceria com a primeira parte da convocação, enviar por e-mail todo mundo e as pessoas em casa ouviam quando achassem interessante. Eu devo enviar para todo mundo. É que o nosso grupo já tem, considero que bem resolvido, senão a pessoa não está aqui, depois de um certo tempo sai. A questão é de que é natural que as atividades tenham viabilização financeira. Eu conversei com um de vocês sobre isso e quando terminei de conversar, então não tem que ser levado a todos. Talvez não esteja tão claro e principalmente não está claro o outro lado, não isso todo mundo já sabe, senão não está aqui. Né? Depois de um certo tempo não fica. O outro lado que é tão herético quanto o primeiro, a palavra é essa, herética. A atitude de, por exemplo, eu gostaria de frequentar as atividades das convocações. Quando fui falado, das solenes, quando fui falar, veja, a convocação foi cortesia já por causa desse estado de espírito. Vou dizer que é cortesia, mas todo mundo já sabe? Não precisa dizer. Sabe, mas fica aquele constrangimento. Tá doido? Vou ocupar o lugar, a cadeira de uma pessoa que pode pagar? Não, olha, somos um grupo de 220 pessoas. Daqui, usando outra sala, já vamos começar atrás para frente. Usando outra sala, dá mais ou menos apertado. Já chegamos a botar 194 pessoas. Foi o máximo, né, Maisinha? Não dá para mais que isso. Fica desconfortável. Confortável 150. Não dá para, no meio da semana, toda terça, toda quinta, nós passarmos de 180, 170 pessoas. Não passa, não. Toda semana, não. Porque as pessoas não têm tempo, a maior parte, para 3 vezes na semana. Então, não há perigo da pessoa ocupar a cadeira de alguém que vai pagar. Primeiro ponto. Então, não vai prejudicar a causa. Agora, imaginem. Buscai primeiramente o reino dos céus e a justiça, o demais se vos acrescentará. A gente sabe que tem que viabilizar financeiramente a causa. Todo mundo está careca de saber disso aqui, né? Isso não precisa ser dito. Mas o nosso ego, do nosso grupo, vou dizer até que é uma forma refinada de ego, está nisso. Tá doido? Eu tenho vergonha na cara. Por exemplo, né? Eu tenho minha dignidade, eu vou chegar lá e dizer, eu que tenho esse título, eu que sou de classe média alta, essas coisas. Orçamento doméstico é um assunto de cada um. Às vezes a pessoa está com a dívida no topo, encalacrada, porque todo mundo vive tendo, eu quero dizer assim, todas as pessoas, em alguns momentos da sua encarnação, isso é comum, entram em dívida, em esparrela financeira, e volta e meia, a pessoa não vai ter dinheiro até para pagar o transporte público. Não é da conta de ninguém a vida financeira de ninguém, eu estou falando isso muito enfaticamente, para deixar bem claro. É herético, talvez não tenha sido dito isso com essas palavras, não é? É blasfemo. E outra coisa, em relação a mim, é desrespeitoso. Eu creio que as pessoas não tenham pensado nisso, né? Se a pessoa julgar que a relação comigo tem a ver com pagamento, a gente usa essa palavra pagamento de entrada, a falta, ingresso, entrada, né? Vocês conhecem outra palavra para isso? Não existe. A gente começou a falar, atenção, é sugerida a entrada. Para a pessoa ter ideia, o que seria interessante. Mas a pessoa diz, não posso pagar nada. Não precisa dizer. Não fala com a direção, para quem está lá fora. Quando a gente falou, comente com a direção para frear a pessoa que quer só te for tudo de grátis. Essa mentalidade do parasitismo mesmo, de só querer estar onde ela pudesse aplicar e levar vantagem, essas pessoas não estão mais aqui. Aí a gente avisa lá fora. Aqui, a pessoa entra e não comunica. Eu já fiz alguns estímulos antes. Acho que foi nesse ano ou foi ano passado, que eu comentei, né, Maisinha? Pode ter sido, porque agora a sensação de passagem de ano é bem... Eu solto quanto que é tão intenso, né? Parece que o ano termina na época das cartas, depois termina na época da ONU. Eu sinto internamente uns 4 términos de ano, no ano, né? Em momentos... Vocês sentem isso? Vários têm me comentado isso, que sentem também. Então, que eu sugiro, uma vez no mês sem cortesia, para a pessoa contornar seu ego. Não tem cortesia, já foi dito toda semana. Não precisa eu dizer, não precisa dizer a Maisinha, ninguém. Tudo bem que, por exemplo, Belinha está na porta, na entrada, Ursinha. Bom dia, Ursinha. Vai entrar. Deixa eu assinar meu nome. Não precisa dar satisfações. Porque eu imagino que ninguém vai se aproveitar. E, gente, se alguém se aproveitar, está precisando. Vocês estão entendendo? Porque a gente pode, daqui a um ano, meu Deus, eu estava me aproveitando mesmo. De que, de Eugênia? Da causa. Vocês entenderam? Mas não pode, o outro é maior.
É uma coisa espiritual. Eu gostaria de estar lá. E eu não estou indo porque fico com vergonha, né? Eu não posso colaborar. Que isso? Que isso? Não é cara de pau, não. Deixa eu falar. Pronto. Aí os espíritos disseram, fale, com gosto você vai falar dessa cara de pauzice. Deixa eu falar. Com que nível eu estou dizendo que isso não é cara de pau? Muitas vezes, estou agora dizendo que eu falo muita coisa da minha adolescência, então vamos falar. Muitas vezes, um dos motivos de terem me chamado de burro, que eu disse que não estava lembrando, mas lembrava, era de não entrar nas festas de penetra. Acho que entrar de penetra numa festa é falta de caráter. Colar é falta de caráter, na minha opinião, viu? Vigiar a vida íntima do parceiro, eu acho suspeito. Tanto quanto quem anda pulando a cerca. Vocês estão entendendo? Sabe por quê? Porque a gente tem um problema de caráter geral. A humanidade tem graus de honestidade, na minha opinião. Né? Posso estar enganado. Eu sofri a tentação naquele dia de comer o amendoinzinho coberto. Pois é. Naquela hora, apesar de eu ser criança, eu tive um drama de consciência que hoje eu rio. Tem coisa mais séria do que aquilo, lógico. Mas tem gente que acha, numa boa, deixa de bobagem, todo mundo cola. Todo mundo cola o quê? Todo mundo vai de penetra? Não. Isso muito mais gente concorda comigo. Eu nunca entrei. Isso não é orgulho, gente. É invasão do espaço do outro. Eu não comuniquei ao dono da festa um espaço privado. Eu não comuniquei a pessoa que eu vou. Eu não sei se a pessoa gosta do meu tipo de qualquer coisa. E eu vou para a festa sem avisar, porque um amigo me chamou. Vejam bem, há pessoas. Aí não é. Descaracteriza o penetra. Para que alguém lembre das suas exceções, não é? É que era assim, festa de 15 anos, Aracaju, na cidade interior. No sentido, né? Não tinha nada. O que você tinha no final de semana daí para algumas festas de 15 anos, quando as meninas iam fazendo da High Society, iam fazendo 15 anos. Alguns já estão rindo de forma bem empática comigo. Não tinha nada Aracaju. Jesus. Tinha Avissabor, domingo às 6 da tarde. Lembram? É todo mundo da minha geração? Que isso? A feirinha. E o China, o bar do China, sábado à noite. Gente, o que mais? Ai, só não tem mais nada. Não falem de Aracaju agora. Não falem de Aracaju. Vocês não sabem o que foi Aracaju há 30 anos. Né, Gileu? O que fazem em Aracaju? Tantos vocês não lembram disso. Então, a gargalhada mostrou como vocês estão... Como boa parte lembra disso, né? Então, não tinha nada. Ou seja, a tentação era mais forte, vocês entendem? E a pessoa pode hoje, eu concordo, mas na época eu não conseguia ver, tudo bem. Agora vejam bem, tem aquela pessoa que tem as portas abertas da casa e adora uma bagunça, um fuá, e todo mundo traz seus amigos, a pessoa gosta de ver a casa cheia, que as pessoas tragam outros amigos, e a gente já sabe que a pessoa tem esse perfil. Então, se a gente tem consciência que a pessoa gosta, não, então todo mundo vai, essa é a casa dela, ele gosta, ela gosta. A pessoa tem que procurar saber, depois de saber que a pessoa gosta dessa bagunça, vai. Viram a diferença? A questão do penetra não é o orgulho de não ter sido convidado. Não, a pessoa não quer, a casa é dela. Eu não sei se ela quer a minha presença. E as pessoas iam, às vezes, na casa de amigos, de inimigos, etc., de pessoas rivais e tal, às vezes de propósito, só para incomodar. Estou aqui para marcar presença e perturbar você no dia do seu aniversário, uma coisa assim, tinha isso. E as pessoas deixavam entrar. Eu não deixaria, não. Se eu fizer, eu não deixo entrar. E fiz algumas grossuras do gênero, né? Chega uma reportagem, um jornalista metia o microfone, fiz nos anos 90. Não vou dizer para não endividar. Eu autorizei você a fazer uma entrevista comigo. Que houve um acidente numa empresa da família. Aí apareceu. Os urubus, né? Esse é urubu. Eu lembro que a pessoa da minha família, mais próxima, você está doido? É um jornalista, isso não é um problema. Bota na televisão dizendo isso. Você me consultou se eu quero ser entrevistado. Aí o cara perguntou, porque são deuses, né, Lu? Os que são mal inspirados. Eu vou repetir, você me consultou se eu quero ser entrevistado, saia daqui. Aí a pessoa do meu lado, da família, foi entrevistada. Vá. Quem quer ser carniça para urubu, seja. Aí a questão de se a gente se impõe, por que as pessoas, a gente gosta de reclamar de político corrupto? Porque as pessoas se deixam entrar, ser invadidas. Porque há pessoas assim que entram, porque as pessoas deixam entrar. Vamos nos proteger. A gente pode falar do mau jornalismo se a gente agir corretamente com um mau jornalista. Aí a gente pode falar, e olha que raramente eu toco no assunto, né? Porque eu tenho um assunto resolvido. Se vierem invadir, vai ouvir a resposta certa. Da mesma forma, quem quer aplicar,
Mas se a gente está consciente que não quer aplicar, amigos, porque o que acontece? Há muitas pessoas aqui, não estou dizendo a pessoa que está sem a consciência de querer, são muito afinadas, gostam muito. Hoje, terça-noite, quinta-noite, eu estou livre hoje. Não vou nem andar, que pena, que droga, eu não estou com vocês. Que absurdo! Socorro! Hello! Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça. Então, para um de vocês, o que eu falei, fez, quero que você fique podre de rico e dê 10 milhões de dólares numa sacada assim, vou resolver tudo sozinho. Tem gente que pronto, ótimo, seja. Mas até lá. Porque, por exemplo, houve uma pessoa que falou o seguinte para mim, não, eu estou com um problema financeiro, meu pai está me ajudando. Você acha que o salto quântico, sua relação com a instituição, é menos familiar ou desvinculada de relações com o dinheiro do que você e seus familiares? Tenho certeza que se o seu pai precisar de você no futuro, você vai ter o maior gosto de ajudá-lo se você tiver em condições. Não é. Como é que você acha que a Eugênia está esperando que você não entre aqui? Não é que a pessoa tenha pensado, é porque não se falou. É tanto grilo que a gente tem na questão do dinheiro, é uma ferida tão forte. É mesmo. Eu sei que vocês estão concordando comigo, está bem claro, né? Mas parece que só quando a gente verbaliza, não é que é mesmo? Aí eu queria dizer, vocês acham, vai ver aí que a gente estava desrespeitando, né? Vocês acham que a Eugênia está esperando que a pessoa sem condições de entrar, com a colaboração sugerida, que a pessoa então fique em casa? Você não pode ajudar, querida, hello. Fique em casa, é melhor. Vocês acham que a Eugênia vai fazer assim, amor, eu não gosto de pobre, certo? Será que vocês estão pensando que a Eugênia é a senhora dos absurdos de Paulo Gustavo? Vocês já viram Senhora dos Absurdos? Sugiro, para a gente rir a beça. Eu descobri essa semana. Foi horrível. Tive que parar. Meu Deus do céu, Senhora dos Absurdos foi ótima, porque todos os preconceitos escancaradamente óbvios, ótimo, para a gente rir da gente mesmo. Onde eu vi, a gente ouviu os preconceitos que a gente tem, né? Todas as indecências ditas. Sobre gordos, sobre gays, sobre negros, sobre mulher feia. Falou tudo. Porque eles se sentem mulher feia no corpo de homem, né? Eles verbalizam, não acho que é tipo, eu acho que ele realmente sente isso. Por isso que não ofende, por isso que fica engraçado, né? Fala dele mesmo, fala das celebridades, fala dele próprio. Nunca vi comediante tirando sarro de si, né? Porque geralmente são deuses, né? Olha o que as pessoas não veem, né? Vocês viram? Renato Aragão, deixa eu citar porque ele falou em público, Renato Aragão, coitado, por que tanta injustiça? Ele sempre colocou, na época em que era permitido, um negro ao seu lado e 2 homossexuais, por perversidade e mesquinharia. Não era só brincar à distância, ele botou o lado dele. Um escroto. Já que ele falou o que falou, coitado, está ficando velho, não está aprendendo e ainda é vítima. Deixa que interessante. Quem mais se sente vítima? Quem tem inclinação para não perceber o algoz. Já viu aquelas realezas sentadas? Sentindo, esse povo. Vocês assistiram o clássico de Nero? Um clássico, meu Deus, qual deles? Que eu coloquei um trecho na palestra no final dos anos 2000. Um ator brilhante, que ninguém fez Nero como ele até hoje, na minha opinião. Então, ele fazendo... Essa é a interpretação dele, ninguém sabe quanto era isso, mas coerente com os registros que tem de Nero. Eu e essa multidão. Ele é um Deus encarnado. E essa multidão que não me aceita e não me compreende. Nós temos graus disso, a gente ri da caricatura de um personagem como Nero. E se a gente não tem um grau menor? Então, queria reforçar, a questão toda é essa, esse é um assunto espiritual sério. Porque isso era um assunto, era uma pré-condição na igreja primordial. Ao entrar na igreja primordial, é interessante quando a gente falou sobre primordial, já falei a vocês, né? Que eu quis dizer, a original. Não original, primordial. Não vou entrar que eu já falei. A casa do caminho, a primeira igreja do cristianismo. A pessoa tem que entregar todas as suas posses. Nós não vamos fazer isso hoje, isso é uma metáfora. Isso é aplicado como metáfora. Eu vou entregar minha vida, não posses, minha alma a Deus, me dedicar à espiritualidade sublime. A gente viu no percurso, né? Uma pessoa que citou no para-brisa, ou no... É para-brisa? Embora seja do fundo, mas é para-brisa, né? Seu vidro, a janela de trás, o vidro da janela de trás. Eu e minha casa somos dedicados ao Senhor, não é de, meu Deus, que Ele seja, porque nós estamos tentando. Aí devia colocar esperamos, não é? Mas geralmente quem é muito... Paulo deu uma resposta a isso, já naquela época. Se alguém que diz que do Cristo nós também o somos. E depois ele fala alguma coisa, não sei com que palavras, porque não são as palavras que ele usou, né? Ele está falando em grego. Verifique melhor isso aí, porque se nós somos também, e vocês dizem que são, e é uma divergência grave, e aí?
Não adianta dizer, eu oro para Jesus, eu acredito em Jesus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus. Então, eu creio que a tentação maior do nosso grupo é o ego no outro lado. Não é de querer levar vantagem de, não, eu tenho um bom senso, né? Que feiura chegar lá e não colaborar. Poxa, não, aqui não. Vocês entendem? Não é, a gente sugere, que bom, quero todo mundo rico, ajudando muito salto quântico. Não é esse o propósito nosso. Não é. Eugênia não tem esse propósito. Não é? Eugênia não é senhora. Vamos pensar, lembrem disso. Eugênia, pensem em casa, quando tiverem dúvida, quanto eu acho que Eugênia parece com Senhora dos Absurdos. Vejam um vídeo de Senhora dos Absurdos. E quanto vocês acham que Eugênia, ou eu, minha semelhança, se não quiserem pensar em Eugênia, pensem em mim. Se eu pareço com Senhora dos Absurdos. Pronto. Se vocês concordarem com eu ser aquilo, então fiquem em casa. Mas aí fiquem em casa definitivamente. Né? Não vão para o domingo nem para nada. Então, eu sugiro mais enfaticamente. É só para deixar bem claro isso. A intenção foi essa. Porque é difícil a gente perceber até o momento em que alguém fala com clareza. Quase sempre, como a gente trabalha com despertar de consciência em vários graus, e uma das coisas tristes, uma das realmente sim, tristezas que eu tinha no correr dos anos, era falando com meus amigos algumas coisas que, meu Deus do céu, quanta malícia, não é? E depois, porque os espíritos não falam, os espíritos superiores não fazem fofoca. Então, e os inferiores adoram estimular a malvisão sobre os outros, né? E é fronteiriço a gente ver alguma coisa ruim em alguém, de alguém querer que a gente tenha uma visão distorcida sobre alguém. É importante que com um amigo a gente veja uma falha, para respeitar, compreender, avaliar quais são os problemas da pessoa, como ajudar. Um educador, um pai ou uma mãe, vários aqui são pais e mães, todos aqui têm alguma, ou são chefes ou são chefiados, e lá vai. Mas assim, todos aqui têm pessoas sob sua responsabilidade em algum nível, ou tiveram, terão, né? Como é importante nós conhecermos as falhas de alguém, principalmente se queremos ajudar. É ou não é verdade? A questão toda é como nós vamos enxergar ou perceber o mal, como vamos aplicar o que nós estamos enxergando. Porque aconteceu uma cena dessa semana, uma situação dessa semana. Houve uma situação com uma pessoa, meu Deus do céu, uma situação que foi despistar bem, que alguns acompanharam. Então, a pessoa salto quântico da casa, que quando eu falei, repreendi, a pessoa agradeceu, tal, percebeu que tinha cometido mostrei qual foi a ratada que ela cometeu, etc. Ratada é feio, né? Mancada. Deu uma mancada, escorregou. Ratada, de ato, não. Mancada. Vamos corrigir o português, né? Prestar atenção nas palavras. Às vezes lá vai o automático, né? Vamos denegrir. Não, depreciar. Vamos tirar denegrir, que tem negro no meio. Depreciar. E me ajudem, viu? Palavras assim que a gente não percebe. São invisíveis, né? A gente não percebe. Sim. Então, houve uma situação social no salto quântico em que uma pessoa estava, que não era do salto quântico, estava parecendo muito amorosa e sensível, e não era. E então, foram duas situações. Com a pessoa do salto quântico, que eu não disse a ninguém, fiquei com vergonha. Oh, meu Deus, não, eu não estou vendo isso, eu não estou vendo isso, eu não estou vendo isso, eu não estou vendo isso. E aí, pum, estourou tudo e eu vi essa semana. Depois de mais de 2 anos. Aí eu lembrei, como eu tinha visto lá, há 2 anos. E aí fiquei tão constrangido de ver, que eu guardei para mim, não disse... Tem muita coisa que eu guardo de cada pessoa que eu não digo a ninguém, né? Pelo fato de eu abrir. Quando aconteceu, que então, Maisinha disse, estou perplexa. A Lininha disse, estou pasma. Delano, não é possível. Cada um assim, disse, só os 3 souberam. Essa pessoa, não. Assim, cada um usou uma palavra e as palavras todas parecidas. Aí então, não tem nada a ver com a questão de dinheiro, não, já é outra história, viu? É outra história feia mesmo, não tem nada a ver com isso. Isso é bobagem. Eu já entrei nisso, esses problemas com dinheiro. Não, estou perplexo, sou isso. E aí, então, lamentavelmente, eu queria dizer que não sabia que chegaria a isso, mas não estou surpreso. Aí contei. Naquele evento recente, que nós recentemente nos lembramos, porque essa pessoa sofreu uma grande decepção com um falso amigo, mas exatamente no assunto que eu vi naquele evento social. E não tinha nada a ver. Era uma coisa como, por exemplo, a amiga chorando na festa de casamento da outra, mas está com raiva e inveja. Alguma coisa por aí, sabe? Para dar uma pista do que seja o absurdo que era por fora. Mas, obviamente, como eu sou uma pessoa treinada a enxergar, trabalho com isso, né? Eu vou ver mais por uma questão de... Sou macaco velho, né? Não é questão de habilidades ou nem mediunidade entra aí. Entra, muitas vezes. E mistura-se. Porque os espíritos superiores não querem participar disso. A não ser que, cuidado.
pode comprometer a causa. Aí eles entram. Por quê? Porque eu quero. Já falei que a gente já disse isso algumas vezes. Então, isso de ver o mal, enxergar o mal, é importante, mas para focar e investir no bem. Então, fiquemos atentas a isso. Onde está o nosso preconceito, o ego, com relação a dinheiro? Eu gostaria de ajudar. Quem pode ajudar? Meus parabéns, ajude. Eu falei de forma bem provocativa no início, né? Não sei se alguém mais comigo também. Mas tem muito dinheiro, não ajuda. Pronto, quem é que tem muito dinheiro e não ajuda? A pessoa que está com mágoa está sentindo que está nessa turma? São poucos que entram aí, né? Porque tem os que têm dinheiro e ajudam na proporção do que podem. Mesmo porque as pessoas que têm dívidas mais vultosas são os que têm dinheiro. Na verdade, já viram dívidas grandes. Se a gente souber da intimidade de pessoas endinheiradas, vocês vão tomar sustos. Porque está na proporção, às vezes, não é a proporção do que a pessoa ganha, não. São corajosos, por isso que às vezes enriquecem. São audazes e às vezes quase suicidas. Às vezes a pessoa tem uma fortuna de 1 milhão e está devendo 3, 5. Porque é proporcional. Então, não temos como avaliar, amigos. É fácil olhar para fora. Olha o preconceito, com rico, com poderoso, com gente bonita, culta ou com título. E também, como lá fora, com pobre, com feio. Mas isso fica lá fora. Eu não vou achar que aqui nós temos esse problema. Mas aqui nós temos, como estamos em outra fase de desenvolvimento, eu sugiro a gente prestar atenção em o preconceito com uma pessoa muito bonita, o preconceito com uma pessoa rica, o preconceito com uma pessoa com muitos títulos, o preconceito com uma pessoa prestigiada lá fora, porque já estamos em outro nível. A gente já não vai olhar de travessa a pessoa porque não tem dinheiro. Não, eu acredito que é impossível, né? Quando eu falei da questão do preconceito com uma pessoa de destaque, é porque eu acredito que é geral já. Esse assunto é pacífico. Porque acontece lá fora, isso é óbvio demais. Lá fora as pessoas reconhecem isso. Se estamos numa fase posterior ao desenvolvimento, vamos ficar alertas para outras coisas mais sutis. Né? Não tão sutis, não. Meninas estão sofrendo bullying nas escolas por serem bonitas. Menininhas perseguidas, espancadas por serem bonitas. Horrível, né? As maldades que vão começando a se manifestar claramente. Realmente, se alguém vier desabafar com vocês, eu queria ir, mas estou sem. Não. Lembre assim, Benjamin pediu para lembrar da Senhora dos Absurdos. Vá ver um vídeo de Senhora dos Absurdos. Vai ser terapêutico, a gente vai rir a beça, né? Se vocês forem ver, por falar de gays, né? Não falou nordestino, interessante, ela não tocou em nordestino. Muito curioso. É uma pessoa de Niterói, né? O próprio ator de Niterói. Muito curioso. Fiz uma série de especulações sobre ele. A gente vendo o vídeo, né? Sai muita coisa sobre a pessoa. O artista, né, Zeke? Se expõe, expressa a sua alma no seu trabalho. E um comediante, meu Deus do céu, né, linda? Não tem como ocultar. Linda, eu sempre achei você um pouco artista. Cabeleireira é sua face. E professora pode ser sua missão. Mas viu que tem uma mulher trans que está para ser reitora, tomara que saia, a primeira reitora brasileira. Esses movimentos são tomara que consiga. No Ceará, não é isso? O microfone, é por aí, né? Eu acho que é Ceará. Mas não lembro, né? Alguém sabe a informação? Não é isso? Sim, Ceará, né? Pronto, você é de Ceará. Então, e fiquei aliviadíssimo. Deixa eu dizer logo a vocês. Marconi vem em meu socorro. Marconi está assistindo? Um desses sites de notícia cômica. Tanto existe essa tendência que eu fiquei rindo, mas assim, rindo incomodado comigo mesmo. Olha, fala sobre o LGBT muito mais séria, na minha opinião. Mas é porque era um processo que vinha há anos. A outra da transição entre homens homossexuais e transexuais, porque a pessoa não precisa chegar a nenhum lado, nem estar no outro, é direito. Eu não posso, como gay, dizer que feiura porque está usando um salto. Ou você é transexual ou gay. Por que eu tenho que colocar numa categoria criatura? Para mim, estou pensando isso, né? Então, ele quer vestir, deixa ele botar o salto. Agora, toda postura espalhafatosa, agressiva, de qualquer gênero. Tem a mulher hétero assim, o homem hétero assim, né? Aquele esculhambadão que é grosso com mulheres, né? Mas você já se sabe também.